Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos monitoraram com altíssima precisão as erupções vulcânicas no satélite Io de Júpiter. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo agora para falar de Io, o satélite, a Lua, né? A gente fala Lua porque é um jeito mais coloquial de falar. Todo mundo sabe que a Lua é a nossa Lua, os outros são satélites, mas às vezes escapam Lua, então não fiquem bravos nem nervosos. Pois bem, esse vídeo aqui é para falar de Io, o satélite de Júpiter, esse sim, um satélite, um corpo, um objeto geologicamente ativo, com inúmeros vulcões em atividade. No vídeo de ontem eu falei para vocês sobre Vênus, que existe aquela dúvida se Vênus é ou não ainda geologicamente ativo. Com Io já é diferente, a gente não tem dúvida nenhuma, os vulcões ali muito ativos. E os astrônomos, diferente de Vênus, conseguem observar a superfície de Io mesmo à distância, e isso que é muito interessante. Porque isso mostra que com a observação, com o monitoramento, com a observação de longo prazo, você consegue provar as coisas que você precisa provar. Então Io já é conhecido que ele é geologicamente ativo, sondas já viram os vulcões em atividade, já viram os vulcões expelindo, já viram tudo isso. Isso aí não é novidade para ninguém, mas para entender realmente como acontece todo esse mecanismo, esse processo em Io, é preciso você monitorar por um longo período. Daqui da Terra é possível observar Io bem? É sim, só que isso só pode ser feito pelos dois maiores telescópios que a gente tem na Terra, que é o Keck 2 e o Gemini Norte, ou Gemini Norte, os dois que ficam lá em Mauna Kea, no Havaí. Esses telescópios gigantescos é que servem para estudar Io, mas eles não servem sozinhos. Se você apontar esse telescópio para Io, você não vai ver nada, você vai ver uma fumacinha ali, um negócio sem resolução nenhuma. Por isso que só a partir do momento que se instalou o sistema de ótica adaptativa dos observatórios Keck e Gemini Norte é que foi possível estudar Io. Para quem não sabe o que é sistema de ótica adaptativa, é um sistema de laser que cria como se fosse uma estrela sintética, uma estrela falsa no céu, só que aquilo ali serve para o telescópio entender qual é a perturbação atmosférica que está acontecendo naquele momento e ajustar os seus espelhos. Os telescópios hoje, os telescópios modernos, pelo menos, eles não são feitos, não é um espelho só, mas eles são feitos por bloquinhos, normalmente hexagonais, e tudo isso consegue se ajustar à perturbação atmosférica. Então ele cria aquela estrela, a partir dali ele lê qual a perturbação que ele precisa compensar para que a imagem seja clara. Só com esse sistema, que é ultramoderno, é que foi possível estudar Io em alta resolução e chegar nos resultados que eles estão apresentando agora. Os astrônomos monitoraram Io durante 29 meses. Então 29 meses é um bom tempo para você ficar monitorando, ainda mais um corpo que não é tão grande como o Io, mas é muito ativo. E durante esses 29 meses eles detectaram 48 hotspots vulcânicos. Os geólogos, os geofísicos chamam esses pontos aonde surgem os vulcões de hotspots, são os pontos quentes ali. Então, os astrônomos conseguiram identificar 48 desses hotspots durante 29 meses de observação. Numa só noite, só para vocês terem uma ideia, numa só noite de observação, os astrônomos registraram meia dúzia de diferentes hotspots ativos em Io. Então, eles conseguiram ver mudanças no brilho ali que estavam relacionadas com a atividade vulcânica em Io. Deve ser algo realmente sensacional, você está vendo isso acontecer aí na sua frente. Os telescópios, tanto o Keck como o Gemini Norte, que fizeram essas medidas, eles são tão bons, são equipamentos tão bem construídos, com outros equipamentos acoplados nele tão bem, que foi possível medir até a temperatura desses vulcões, do que eles estavam expelindo, e além disso a potência com que esses vulcões entraram em erupção. Ou seja, é algo realmente espetacular, o nível que a tecnologia está hoje a serviço da astronomia. Outra coisa interessante que os astrônomos também puderam identificar é que eles viam que determinados vulcões tinham relação um com o outro, mas a distâncias muito grandes, distância aí de cerca de 500 km. Imagina então você
tá em São Paulo, você tem um vulcão, e no Rio de Janeiro você tem outro, que é mais ou menos esses 500 quilômetros, um pouquinho menos, e um vulcão explode aqui, entra em erupção em São Paulo, e isso causa algum efeito num vulcão que entra em erupção depois no Rio de Janeiro. Então isso é muito interessante, pode ser que exista algum mecanismo aí em subsuperfície que relacione esses vulcões. Então isso aí foram coisas pontuais que os astrônomos conseguiram identificar. O que causa o vulcanismo em Io de maneira geral é a força gravitacional de Júpiter. Então o que acontece é que Io está muito perto de Júpiter, Júpiter tem uma força gravitacional muito grande. À medida que Io orbita Júpiter, Júpiter vai puxando, vai alterando a órbita, e essa fricção vai causando essa atividade no satélite Io. Então basicamente é isso, esse mecanismo aí os astrônomos já conhecem de maneira bem geral. Como eu já falei, né, todo esse vulcanismo de Io já não é um negócio novo, os astrônomos já conheciam, já tinham observado da Terra, já tinham observado por sondas, mas eles nunca tinham feito um monitoramento de longo prazo como foi feito dessa vez. Quando eles observavam esse vulcanismo, eles estavam relacionando o vulcanismo de Io com um vulcanismo maior ali na região do Equador ou nas regiões do Polo. Então esse era o modelo que eles tinham de como acontecia o vulcanismo em Io. Com esse monitoramento, aí, com essas 29 noites monitorando o Io de forma intensa, sistemática, com esses instrumentos super poderosos, eles chegaram à conclusão de que os modelos que eles estavam usando não estavam nada certos, porque acontece vulcanismo em qualquer latitude de Io. Então você tinha vulcanismo perto do Equador, você tinha vulcanismo em latitudes intermediárias, você tinha vulcanismo perto do polo. Ou seja, eles estão refazendo todo esse modelo de como é o vulcanismo em Io. Por isso que é importante todo esse monitoramento, e isso se aplica muito bem, se você lembra do vídeo de ontem. Se não lembra, volta lá, dá uma assistida sobre Vênus. Vênus a gente não consegue fazer esse monitoramento como está sendo feito em Io. De todos os vulcões ali de Io, 2 deles chamaram muita atenção dos cientistas. Um deles é o Loc Patera, que é o maior vulcão que tem Io. Na verdade, ele é um lago de lava, e acontece um fenômeno muito interessante nele, acontece ondas de lava ali, e essas ondas acabam detonando a crosta naquela região. Só que depois, como você tem um vulcão, aquela crosta é refeita, ou seja, tem uma remodelagem ali da superfície de Io, e quando esse Loc Patera entra em erupção, ele aumenta de brilho cerca de 10 vezes, então é algo assim realmente impressionante. Esse é um dos grandes vulcões que os astrônomos resolveram estudar em detalhe e descobriram coisas interessantes como essa destruição da crosta e depois a reformação dela. O outro vulcão é o Cuardalagon Patera, que tem uma coisa muito interessante. Os astrônomos observam nuvens neutras em Júpiter que estão muito relacionadas com o vulcanismo desse vulcão específico. E aí então começou a surgir a ideia de que essa nuvem aí pode ser gerada pela erupção desse grande vulcão que tem Io, mas isso aí são coisas que precisam ser melhor estudadas. O mais legal é que você tem que guardar de que Io é muito ativo, tem muitos vulcões, esses vulcões podem ter relação, esses vulcões representam uma reformação da superfície de Io, pode ter relação até com feições que são observadas em Júpiter, e que o importante para entender se um corpo é ou não geologicamente ativo, a principal coisa é você monitorar ele por um tempo longo. Os astrônomos falaram que eles vão continuar estudando o Io, óbvio, eles não vão parar, e eles esperam também que novos instrumentos sejam instalados nesses observatórios, instrumentos que podem estudar Io em outros comprimentos de onda, para eles poderem refinar aquele modelo, que eles já viram que o modelo não estava errado, entender melhor a geologia de Io, porque essa geologia vai ter muito a ver como é esse vulcanismo, e assim ter uma visão muito detalhada de como é o vulcanismo nesse satélite de Júpiter. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui agora no canal para vocês, um vídeo aí para mostrar de que os astrônomos monitorando o Io, o satélite de Júpiter, por 29 noites, identificaram aí praticamente 50 vulcões ativos nesse pequeno satélite. Um trabalho realmente muito legal, sensacional. E esse vídeo aqui encerra aí essa semana praticamente toda dedicada à ciência planetária. Como eu falei para vocês, aconteceu em Pasadena, na Califórnia, o congresso da Associação Astronômica Americana, da divisão de ciência planetária deles, e por isso que essa semana aí
foi repleta de vídeos de ciência planetária, que é muito legal. É o estudo aí do nosso sistema solar. Como eu brinco para vocês que são novos, que chegaram agora, eu sempre falo que estudar o nosso sistema solar é estudar a nossa vizinhança. A gente está conhecendo, está entendendo onde que está a padaria, onde que está o banco, se tal rua é movimentada, se a rua de baixo tem um vizinho legal. É isso que a gente está fazendo na ciência planetária. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, massacra o like, bate com força nele mesmo, que isso é muito importante para o canal, faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ligue aí as notificações para você receber toda vez que eu postar um vídeo novo, e deixe aí nos comentários o que vocês acham de estudar o sistema solar, o que vocês acham de ciência planetária. Quero ouvir a opinião de vocês. Deviante.com.br, patreon.com/SpaceToday, Science Vlogs Brasil, todos os links na descrição. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil, contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!